Segundo Reis, capítulo 6, versículo de número 15. E o moço do homem do Eterno se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o moço lhe disse: ai, meu Iau, que faremos? E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Iau, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Eterno abriu os olhos do moço, e o moço viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amados e queridos, esta palavra, nós vemos a cidade de Israel, esta mesma cidade de Israel que era perseguida, hoje ela está sendo atacada pela nação do Irã. Hoje ela foi atacada há uns 3 dias pela nação de Irã. Eu não tenho notícias atuais de hoje, porque eu não dei uma olhadinha, mas se isso concretizar firme, seria uma revelação profética de Ezequiel 38 e 39, né? A profecia de Gog e Magog está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então esse é um cenário profético. Muitas vezes a gente fala: espera que acabe e tudo volte em paz. Não vai ter esse volte em paz, porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos o cenário profético se cumprindo, profecia bíblica se cumprindo diante dos nossos olhos. E a humanidade, as nações têm uma predisposição de odiar Israel. Vocês podem perceber as pessoas comentando o governo: ai, que ódio dos judeus, ódio desse povo. É porque essa aí é uma nação escolhida, é uma nação a qual o Eterno vai continuar tratando com ela. Então o mundo que foi cegado pelo inimigo, 1 Coríntios 4,4, que nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento para que não vejam o evangelho da glória de Yahshua. Então o mundo está cego. É a mesma coisa quando é assim conosco. Você está buscando, você está orando, você está se esforçando, você está fazendo tudo certo, e as pessoas começam a se incomodar com você. Você é diferente, tem algo aí que está incomodando. A sua presença já começa a incomodar. É por causa do mundo espiritual. Infelizmente, né, conforme eu já disse, Efésios capítulo 6, verso 10, fala lá, né, que nós devemos revestir da armadura do Eterno e algo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra as potestades que andam nas regiões celestiais. Infelizmente, essa gama de hostes, de seres que estão caídos, eles estão acessando a nossa dimensão, e eles começam a interferir no nosso dia a dia. Então por isso que é uma luta, uma alma entrar aqui numa igreja de oração, de jejum, é uma luta. Ela pode ir para a igreja do oba-oba, de pular, de dançar, vai. Agora se tem oração, tem santidade, isso no mundo espiritual ele não permite. Ele não aceita, fala: não vou entrar lá não, porque se você entrar, eu sou obrigado a sair da sua vida, e eu quero continuar colocando os meus planos. Olha, você até hoje foi maconheiro, eu quero que você use cocaína, eu quero que você use K9, eu quero que você seja um prostituto, eu quero que você faça uma fita, e assim vai. O inferno vai descrevendo situações na minha e na sua vida para que nós se afastamos do Eterno. E ali a gente começa a sentir essa opressão. A gente tenta se reconciliar, tenta voltar, e muitas vezes nós queremos voltar a fazer o certo, e quando fazemos o certo, muitas vezes pessoas que estão na nossa casa, na nossa família, começam a virar as costas. Você não entende nada, eu estou fazendo certo, eu estou fugindo do álcool, da droga, da prostituição, minha mãe e meu pai me atacam, me despreza, não liga para mim, eu só queria um abraço, eu só queria a presença dele.
parece que o mundo todo te despreza, só por causa de uma unção, só por causa de uma promessa, só por causa do temor do seu coração de querer fazer as coisas certas. Então o inferno, quando você está tendendo para o erro, para o engano, ele te abraça, fala, estamos juntos, vamos prosseguir, é nós. Aí quando você começa a se arrepender, a refletir e falar, eu quero mudança, eu não quero isso para mim, essas mesmas pessoas viram as costas, começam a desprezar, parece que o céu está de bronze e nada acontece na sua vida, e você começa a vir um desespero. Qual será meu futuro? Qual será o que vai acontecer nos meus sonhos? Eu queria ter uma família, eu queria ser um trabalhador, eu queria congregar, e o inferno ali só te assistindo. Eu não vou deixar, vou interferir, mas alguém ora por você, alguém clama por você. A graça e a misericórdia do Eterno estão sobre a sua vida. Você pode estar no lamaçal do pecado, você pode estar não mais longe que o homem pode determinar, mas o Eterno diz, ainda que você esteja nas profundezas do mar, a minha graça, a minha presença te alcança. Ainda que você pode estar no maior lamaçal, afundado, sujo, desprezado, ele diz, a minha graça te basta, eu te alcanço, eu te levanto, eu te perdoo, eu te coloco novamente na minha presença. Eu te digo, não tem mais, que eu vou te ajudar. Diante desta palavra, a nação de Israel foi cercada, e o moço do profeta Eliseu, hoje nós não temos mais um ministério de profeta, nós só temos a profecia, mas não temos mais o ministério de profeta. O ministério de profeta não tem meio termo, sabe? Não tem, eu acho, não. Orou e o Eterno fala e acabou e cumpre, pronto. Hoje muitos aproveitam, né? Igual o rapaz falou para mim, Bispo Mauro, nossa, eu tinha 10 mil seguidores, você tinha 50. Agora eu tenho 1 milhão de seguidores. Você tem que falar que você é profeta, você tem que inventar revelação. O povo gosta disso. Você tem que inventar, é fácil. Pega o celular e fala, Deus me revela uma pessoa que está triste agora. As pessoas vão curtir, vão comentar. As pessoas vão fazer de tudo para te seguir em todas as redes. E você vai ganhar dinheiro, vai ganhar visibilidade. E eu falei, olha, até hoje eu não me vendi. Eu fui tentado ser comprado pelo reino das trevas a partir de um sonho que eu tinha de ser atacante, camisa 9 de futebol. Eu tinha um sonho, eu tinha um desejo. Satanás ouviu e falou, opa, vamos lá, vamos fazer ele ter ascensão, né? Aí eu falei, não aceito, eu tenho talento, eu tenho capacidade, fazer pacto para ter sucesso nunca. Aí outro talento, narrador, jornalismo, tem o talento, a capacidade. Aí tem, para você chegar realmente a ter visibilidade e sucesso, tem que passar pelo pacto. Eu falei, não. Aí o Eterno usa a missionária Dolores. Moço, você tem um sonho, você jogou durante o futebol, camisa 9, atacante. Fui da cidade de Tiradentes até Goianás, naquele da avó Goianás, sabe? Como meu pai diz, no tempo, né, não posso falar essa frase agora. E aí eu fui de jejum de a pé, até Goianás ali, ó, na unção, na busca, irmãos. Eu doei toda a minha vida. Aí fui lá de jejum, andei, imagina, andando naquele sol. Culto das 3 às 5 da tarde de libertação. Cheguei lá, sentei no último banquinho. Falei, Eterno, já fiz vários testes de futebol, mas eu fui desprezado porque a gente não é rico, a gente não tem visibilidade. Eu só percebi as famílias ricas tendo seus filhos, seus indicados, passar nos testes, e a gente não tem chance nenhuma. Mas esse é meu sonho. Eu queria saber do teu sonho, da tua vontade sobre a minha vida. E ali no último banquinho, missionária Dolores, moço, vem pra frente, eu vou orar por você. Eu falei, nossa, que vergonha.
Fui para frente, ela falou, você tem um sonho, você jogou jogador de futebol, camisa 9. Seu grande desejo é fazer vários, muitos gols. Mas o Eterno te chama para você ser um camisa 9 do céu. Tu não serás jogador, tu serás pastor, tu vai fazer muitos gols, ganhando almas para Jesus. E eu falei em pensamento, uau, quem falou isso para ela? Só em pensamento, todo envergonhado. Eu falei, nunca quis chamar atenção para mim. Aí daqui a pouco ela responde no microfone, você acabou de falar em pensamento. Uau, quem falou isso para ela? Eu te digo que foi o Espírito Santo que jamais se engana. Então eu falei, eu troco todos os meus sonhos pelo teu sonho. Eu troco tudo aquilo que a minha vida queria pelo aquilo que faz parte da tua vida. Eis-me aqui, conta comigo. E ali entreguei toda a minha vida ao Eterno. E o Eterno falou, olha, eu vou fechar essa porta que você tem. Vou fechar, você vai aprender a depender de mim, você vai ficar na minha dependência. Para amém, seja feita a tua vontade. Comecei a orar, comecei a buscar. Foi um processo muito forte, mas de busca, de oração, irmãos, toda garra, toda energia, buscando, ainda que a circunstância falasse não, ainda que eu não tinha uma moeda, não tive uma moeda minha, olha, é minha moeda, não tive essa uma moeda, mas mantive-se fiel. Mantive-se em oração, e é isso que nós devemos ter. Porque muitas vezes a nossa prova da nossa fé é muito grande. O adversário ele cria situações, fala, e agora? Cadê seu Deus? Nada acontece na sua vida. Para que continuar adorando? Para que continuar louvando? E você, se você for nessa linha de raciocínio, você fala, é mesmo, parece que nada está acontecendo. Eu estou me alegrando, estou falando que Deus é bom, o diabo não presta, mas nada acontece. E o diabo começa a jogar na sua mente para que você, se você olhar para as circunstâncias, você começa a cair. É igual Yahshua estava sobre o mar, andando sobre o mar, os discípulos olharam ele e falaram, é o fantasma. Ele falou, não Pedro, sou eu, não tem mais, vem até mim. E Pedro olhando para Yahshua, começou a ir, pronto, eu vou pronto. E começou a andar. Quem poderia estar na embarcação falou, não acredito, o que é isso que está acontecendo? Ele está andando sobre as águas, né? Está andando sobre as águas, porque ele está olhando para o ungido eterno e alto. Você olhou, não tem circunstância. Não olhe para a circunstância, olha somente para o amor do ungido e alto sobre a sua vida. A circunstância ainda pode falar não para você, mas o Eterno é Ele que dá a última palavra. Então não temas. Não temas sobre essa semana, não temas sobre o próximo mês, porque a última palavra vem do Eterno em alto. O inferno quer que você olhe para as circunstâncias, porque se você olhar para a circunstância, vai haver dúvida. Havendo dúvida, você tira a sua visão do foco. Tirando a visão do foco, você começa a se afundar, você começa a perecer. Mas nesta noite, o ungido e alto está com as mãos estendidas para falar para você, meu filho, minha filha, não tem mais, porque eu estou contigo, eu te coloco de pé novamente. Então nós devemos manter olhando, porque se a gente olhar para a circunstância, a gente cai, a gente desiste. Mas realmente olhe para o objetivo, para o propósito. Só vive um propósito quem suporta o processo. Às vezes no processo ele quer desenhar sobre nossas vidas, trazendo a memória para que nós não tenhamos mais expectativa. Começa a doer, as situações começam a apertar, mas mantenha o alvo, mantenha o propósito, porque você vai viver aquilo que o Eterno tem para a sua vida. Então, se nós olharmos para a circunstância, a gente perece, a gente afunda. Mas continue firme, constante. Começa a determinar a palavra do Eterno sobre a sua vida, porque às vezes o inimigo ele quer impor situações sobre a sua vida. Ele usa as pessoas para te humilhar, para te atacar, para te defamar. Se você olhar muito sobre isso, você vai se entristecer, porque infelizmente, conforme eu estava dizendo no começo, pessoas canalizam as entidades caídas e começam a peitar você, começa a querer subjugar você, começa a querer colocar em xeque a sua integridade, a sua vida, o seu chamado. O inimigo
começa a criar situações para que haja dúvida no seu coração. Praticamente continue olhando para o ungido e alça, porque é Ele que te esclarece, Ele que fez a promessa, Ele que te chamou, é Ele que capacita, é Ele que promete estar comigo e contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não vai perecer, você não vai morrer em meio ao deserto, porque as minhas mãos e a minha graça está sobre ti. Ainda que você não esteja vendo, a minha mão e a minha graça está sobre ti. As pessoas podem falar, elas estão indagando, que até seu Deus, olha a situação, porque disso, porque aquilo, a minha graça te basta e eu estou contigo. Não se apavores, não turbais o vosso coração, porque eu estou contigo. Louvado seja o Eterno. Então o moço de Eliseu, ele acorda pela manhã, não acredito, e agora? A gente não tem condições não. Olha a luta, olha o tanto de soldados, olha o tanto de arqueiros, olha o tanto de cavalos. Profeta, não vai dar não para nós, não vai dar não. Nós não temos condições. O profeta Valdez chegou a orar. O profeta orou, buscou o Eterno em alma. O Eterno em alma já mostrou para o profeta: olha, contempla, pode contemplar. Fala para o moço agora: olha, jovem, maior está conosco do que aquele que está no mundo, e eu vou orar para você, para Deus, para o Eterno abrir seus olhos. E ao dos exércitos, abra os olhos desse moço para que ele veja. Abra os olhos deste moço para que ele veja. E ele orou. Ele falou: agora olha. Aí o jovem olhou. Uau, não acredito. Não acredito. É 10 vezes maior o nosso exército que está conosco. É muito maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É muito maior, é muito maior. A vitória é nossa, graças ao Eterno e ao dos exércitos, porque a vitória é nossa. Então você, pela sua perspectiva humana, você pode planejar esses meses, agora será difícil, a minha situação será difícil, mas o Eterno sabe de amanhã. Mas Ele está dizendo: olha de novo, eu vou abrir seus olhos, porque a minha presença está contigo, o meu exército é maior. Você vai prosseguir, porque eu estou contigo. Você não estava vendo, mas você vai ver. Você não estava percebendo, mas você vai perceber. Maior em alto dos exércitos que está contigo. Alabacala saio. Maior está contigo. Então não se preocupe. Não se preocupe, porque o maior está contigo. A circunstância desenhou que vai te engolir, mas o mundo espiritual, o ungido eterno falou: olha, eu sou maior, o meu exército é maior. Eu determino que eu estarei contigo, que os meus anjos estão te guardando, te livrando, e assim será sobre a sua vida. Será sobre a sua vida. Então, amados, diante desta palavra, nós podemos observar que nós não devemos olhar para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe somente o amor no ungido e alça sobre a sua vida. O amor dele é maior sobre ti. Quando a circunstância falar que ela é maior, que vai te engolir, fala: o meu Deus é maior, e ao dos exércitos Ele é maior, e Ele está comigo. Ele falou que a sua presença, a sua graça está comigo. Então prossegue caminhando, porque até agora Ele te levou no seu colo. Sabe, esses últimos meses, diante do seu desespero, da sua dor, é eu que estava te carregando no colo, você não percebeu. Eu estava te guardando, te zelando. O inimigo tentou de várias maneiras ceifar a sua vida, acabar com a sua vida, te colocar em encrenca, colocar situações de crime.
mas eu estava lá te guardando, eu estava lá te livrando, só por causa da minha promessa, só por causa do meu chamado sobre a sua vida, eu estava ali guardando. Você não andou esses últimos meses, eu te carreguei no colo, te protegendo, te guardando, para que você tomasse uma posição diante da minha presença, porque eu te amo, eu não desisti da cruz por você, eu paguei um alto preço para que pudesse ser livres, para que pudesse ter o privilégio de pensar, de raciocinar, para escolher o caminho de paz e não de mal. O Eterno deu um caminho de bênção, de paz sobre a sua vida. Eu sei os seus planos, eu sei os seus pensamentos, mas o meu plano é maior, o meu pensamento é maior, o meu sonho é maior sobre a sua vida. Então, posicione, busque, ore, clame, para que o nome do Eterno seja glorificado sobre vós. É tempo, irmãos, nós estamos num cenário profético mundial. Conforme eu falei, não temos, né? Você já ouviu tanta coisa de tantos pregadores, tanta coisa bonita, que aí parece que o errado sou eu, né? Conforme eu falei, as últimas profecias bíblicas, eu creio que tudo indica, os sinais estão gritantes, as profecias se cumprindo. Então, não passa de 12 anos, daqui a 12 anos, não passa de 12 anos. O cenário está para se cumprir, profético, tudo indica, né? Já estamos no processo do início da grande tribulação, e esse processo tem 7 anos. 7 anos. Então, para esse cenário se concretizar, tem que ter guerra. Então tem que ter guerra, muita guerra. Esse faz parte do cenário profético. Guerra, 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 rumores de guerra, terremotos, né? O Eterno fala em Mateus 24, nos últimos dias, né? O amor de muitos se esfriará. Você vê aí as pessoas se vendendo, matando por R$20, R$10 por nada. Pai contra filho, filho contra pai. Você observa o cenário profético das últimas horas da noiva na face da igreja. Então, esse cenário caótico está se cumprindo. E quando haver essa situação terrível, né, esse drama, esse caos, vai vir alguém, eu até sei alguns nomes possíveis, que ele vai trazer a paz. Ele vai falar, não, eu vou resolver isso aí, eu vou trazer a paz. E quando ele trouxer a paz, entra no cenário dos últimos 7 anos bíblicos proféticos, a última semana de Daniel, algo muito forte. Se você estudar ali a fundo, você vai perceber que nós estamos nas 69 semanas, 70 semanas, as 69 semanas foi pausada profeticamente, e parece que já está sendo despausada, e por isso que tem que ter essas guerras. E a guerra se concretizar, Irã e Israel, é Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. É uma guerra profética. E por um momento Israel, não talvez nessa, Israel vai perder, ele vai ser invadido, ele já tem um lugar de refúgio no deserto, eles ficarão ali por um tempo, e depois o próprio Eterno que vai pelejar por eles, o próprio Criador forte, hein? A gente está falando aqui de Israel, de um cenário anterior, e agora a gente vê com os nossos olhos o cenário se desenrolando, o profético, acontecendo agora, essa mesma nação de Israel que tem a promessa sendo acontecido agora. E Israel será devastada, humilhada por um momento, e depois o Eterno vai falar, chega, eu vou pelejar. O Eterno peleja, dá vitória. Só que aí, diante dessas guerras, vem o falso Messias. Infelizmente eles esperam o falso Messias, porque eles foram enganados, né? Aí vai vir um falso Messias, um homem comum, que vai trazer paz e ordem no mundo inteiro. Então a gente está diante desse cenário. Nós somos os gentios, nós somos a igreja, nós somos enxertados. Primeiro em João diz
que Yahshua, ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam. Ele veio para os seus não receberam. Mas todos os quantos os receberam, puderam ser chamados filhos do Eterno Yahweh. Então entrou a igreja, entrou a noiva, aqueles que creram no Salvador Yahshua. Aí, infelizmente, esses anjos caídos aqui, infelizmente, várias sociedades secretas se criaram, e o povo judeu, e a nomenclatura correta também não é essa, tiraram o nome do Eterno da palavra, tiraram o nome do Eterno. Aí criou-se, para ninguém descobrir, as vogais YH, WH, as consoantes YH, WH, para que ninguém descobrisse o nome do Eterno. Porque eles viram lá, não fale o nome do Eterno em vão. Então, vamos codificar, só os verdadeiros vão saber. Então, Roma pegou, através do anjo Azazel, e falou: eu posso pegar a história do ungido Yahshua e eu posso ser adorado nesse meio tempo. Então eles criaram uma situação para que adorasse Jesus, que foi o nome criado. Azazel, a entidade Azazel, pegou toda a história do ungido Yahshua e veio até nós. A ideia era para que não houvesse salvação, tá? A ideia era para que não houvesse transformação de vidas. A ideia era tudo isso. Mas mesmo assim, com o nome errado, houve transformação, houve arrependimento, houve renovo, houve batismo. E esse povo ficou chocado. Como assim? Como assim? Como assim? A gente pôs um anjo Azazel para criar a história de Jesus e tal. E está acontecendo tudo aquilo que não era para acontecer. Por causa da sinceridade. A palavra diz, que o Eterno não leva em conta o nosso tempo de ignorância, ou seja, sem conhecimento. Ele não levou em consideração esse tempo todo. Então, mesmo assim, no nome errado aqui, ele salvou, ele libertou, batizou, transformou e ajeitou a vida do homem. Aí as equipes lá dos anjos caíram e ficaram de boca aberta. Como assim? Não era para acontecer isso. Não era. Por causa da sua sinceridade, fez com que os céus te ouvissem. A sua sinceridade, através da unção do Eterno e a misericórdia sobre a sua vida, fez com que houvesse misericórdia, houvesse salvação, houvesse libertação. E a salvação, a libertação alcançou muitas vidas, alcançou nossas vidas. Por isso que nós devemos, irmãos, manter o certo, fazer uma revisão de nossas vidas, tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao Eterno, fazer uma limpeza, porque a santidade, ela gera uma unção de autoridade na sua vida. Uma coisa que eu aprendi dentro desse processo que eu estive, vários processos terríveis que eu passei, eu não tinha nada, eu só podia gerar santidade. Então, ouvindo a palavra do Eterno, criou-se um temor muito grande no meu coração. Então foi gerado santidade. E a santidade foi a separação do pecado. Eu errava, eu pedia perdão, ouvia testemunhos de outras pessoas. Peraí, se eu estou ouvindo um testemunho, ela errou aqui, eu já não erro mais aqui. Então, próxima fase. Então isso gerava santidade. Essa separação, essa busca, trazia unção e autoridade. É isso que o Eterno quer dar para você. Talvez muitas pessoas estão olhando e falando: cadê o emprego? Cadê as conquistas? Cadê isso, aquilo? Você está num processo onde você está gerando santidade no seu coração, está gerando uma autoridade espiritual no seu coração. Por isso que o inimigo, ele vai criar situações para te barrar, é para te colocar em prova, em choque, porque está gerando santidade. Santidade significa que você está separando um tempo de temor, de busca, de revisão, de situação, de ato na sua vida. Então, aparentemente você pode não estar conquistando, aparentemente você pode não estar tendo aquilo que você gostaria de ter, mas o seu temor, a sua fidelidade, a sua busca está gerando a santidade, a separação. E a santidade, ela gera uma unção sobre a sua vida. Por isso que o inferno, ele não vai gostar quando você orar, quando você buscar. Por isso que o inferno vai criar situações para você se distrair, porque se você orar, ele é obrigado a
sair, ela é obrigada a correr, e muitas coisas podem acontecer na sua vida em pouco tempo. Então o inimigo ele vai usar a distração. Eu preciso distrair ele e ela, porque tem santidade no coração dele e dela. Se eu distrair, eles não vão conquistar aquilo que o Eterno tem para colocar na mão dele e dela. Então comece a se despertar, comece a orar audível, eu ungido e alça, guarda minha mente, guarda meu intelecto, guarda minha racionalidade, guarda minha vida. Eu quero viver o teu sonho, eu quero viver a tua promessa, eu quero estar onde teu coração está. E ele vai operar. Se você criar aí no seu coração, eu vou orar 5 minutos por dia. Pode fazer a experiência até domingo que vem. Eu vou orar concentrado 5 minutos. Se esforça, põe no despertador, o horário, na hora que você quiser, só para lembrar. Você vai ver que situações que estão bloqueadas na sua vida vão desbloquear. Porque o inimigo é muito inteligente, eu preciso distrair. Ele é tão inteligente que ele consegue criar situações de pessoas que você queria ter notícias e não tem notícias. Na hora que você for orar, já vai vir a notícia, você vai esquecer de tudo, você vai se empolgar, vai se esquecer. Porque ele não quer que você ore. Porque você orando, você será uma potência na mão do Eterno. Você reconhecendo as suas limitações, suas falhas, suas culpas, pedindo graça, pedindo misericórdia, o Eterno ele vai trazer visão para a sua vida. Ele vai trazer discernimento para a sua vida. Ele vai desbloquear situações que estão bloqueadas na sua vida. Por isso, cuidado com a distração na última hora da noiva da igreja na terra. O inimigo ele tenta de toda maneira distrair, para que você não tenha 5 minutos de oração. Então comece a orar. E quando você orar, vai parecer que o céu está desabando em você. Você vai perder o raciocínio. Você vai pensar na pizza. Você vai pensar o que eu vou fazer. Vai ser uma luta da carne, do seu intelecto contra você mesmo. Depois o mundo espiritual vai tentar oprimir você, para que você não consiga ter entendimento, ter aquele momento de busca. Mas você tem que lutar. Espírito Santo, guarda meu coração, guarda minha vida. Eu não sei como orar, não sei ter as palavras. Eu queria ter as palavras agora, mas eu não tenho a palavra. Inunda a tua graça, inunda a tua unção sobre a minha vida. Eu quero viver a tua promessa, eu quero viver o teu sonho. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se propor a buscar, quando você propor a honrar aquilo que está na sua mão, você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Mantenha o propósito. Propõe-se ser diferente agora. Eu vou fazer agora, eu vou me levantar agora, eu vou orar, eu vou fazer essa campanha de 7 dias, de 5 minutos. Eu falo 5 porque é uma luta muito grande, irmão. É uma luta muito grande. O inferno vai fazer de tudo para você orar em 10 segundos em pensamento e acabar por aí. Mas a palavra diz: resistir o diabo e fugirá de vós. O inimigo não respeita a sua juventude, ele não respeita seu filho, a sua gestação, ele não respeita o ser humano, ele só respeita o nome do ungido e alço. Portanto, seja um guerreiro a partir de agora. Resistir o diabo e fugirá de vós. Pai, cubra minha vida com teu sangue, cubra minha família com teu sangue, me capacita a orar, ajuda, Espírito da verdade me guia, me orienta. Eu quero viver aquilo que está no teu coração. Começa a clamar, irmãos. Começa a clamar, começa a refletir. Começa a refletir sobre a sua vida, em tudo aquilo que o Espírito Santo trazer na sua memória. Começa a se consertar. Começa a limpar a sua vida. Limpar a sua vida. Porque muitas vezes, até ouvi o testemunho da irmã, da juíza pregadora. Ela falou: nossa, tinha uma senhorinha lá na nossa igreja, estava bem senhorinha, uns 80 anos, e começou a acontecer várias coisas na vida dela. Aí você olha para aquela senhorinha de 80 anos e fala: mas
ela é tão assim, como se diz, tão frágil, né? Você olha assim, tão frágil. Você vê ali, você começa a admirar, ter respeito por ela, pela fragilidade, pela velhice que alcançou. Aí ela relata, olha, só que essa senhorinha, ela também foi jovenzinha. E sendo jovenzinha, por um momento ela foi piriguete. Desses fica com um, fica com o outro, ela provocou 3 abortos. Ou seja, ela deixou, infelizmente, houve as mortes dessas gestações, desses bebezinhos. Ela tomou um remédio lá e ficou por isso mesmo. E a vida dela foi indo. Um certo tempo, veio para a igreja, começou a buscar. Só que está manchada sobre a alma dela mortes de 3 gestações. Então hoje ela está como uma senhorinha, fofinha, fragilizada visualmente, mas no vigor dela, na saúde dela, ela barrou 3 gestações. Ela infelizmente matou 3 bebês em suas gestações. E o mundo espiritual cobra, tá, irmãos? Ele cobra. Parece que está tudo certo. Antigamente, a minha visão, ao longo do tempo, de tanto buscar, eu pensava, nossa, veio para a igreja, veio para Jesus, pronto, acabou. Toda maldição, tudo acabou nada. Você vai ter que confrontar isso. Então, diante de um cenário de batalha espiritual, de busca, sabe, de muitos ataques que eu sofri, então eu tive que aprender que cada passo, cada lacuna que você deixou, você tem que aproveitar a oportunidade de vida para acertar essa situação. Eu tinha prazer de matar gato, matei 15 gatos, era tão engraçado, nossa, eles corriam, eu dava uns tiros, eu jogava pedra, nossa. Você tem que consertar essa parte que você fez. Você tem que fechar essa brecha. Você tem que assumir um compromisso de oração e reconhecer diante do Eterno, fala, Pai, quando eu tinha 14 anos eu aprontei, eu fiz isso, eu matei 14 gatos. Não era meu prazer, mas tinha uma falsa alegria em matar gatos. Um exemplo, né? Cachorro que seja, aves. Eu tinha essa sensação, esse prazer. E diante desse cenário, né, criou-se lacunas espirituais, legalidades espirituais que estão atuando ainda hoje na sua vida. E o inimigo, ele consegue barrar certas situações, ele consegue travar a sua vida, ele consegue, né, gerar legalidades para que você fique numa situação travada. Então você tem que encarar isso, porque o mundo espiritual, ele também não esquece, ele está pronto ali para te jogar na cara, mas ele também não quer que você lembre, porque você lembrando e você reconhecendo, você vai se consertar. Então, diante disso, você tem que orar audível ao Eterno. Se você sentir essa culpa, peça perdão audível. Ungido e alto, eu peço perdão. Na minha emoção da juventude, aos meus 17 anos, até 17 anos eu abortei 3 bebês, 3 gestações, tomei o remédio, tomei o líquido. E eu quero pedir perdão, eu quero me consertar, eu quero que a tua graça, a tua misericórdia me perdoe e feche essa brecha na minha vida. Eu clamo a tua misericórdia, eu clamo a tua graça. E você deve fechar essas legalidades ainda que você não enxergava como tal. Deve fechar, deve pedir perdão, pede graça, pede misericórdia. E certamente você vai sentir uma paz que excede todo entendimento, você vai sentir uma graça. Você vai falar, olha, faltava isso. Porque eu estou na igreja, estou buscando e falta algo, falta confessar algo que o reino espiritual sabe. Eu estava andando com um jovem, o Rafael, né, lá na igreja de baixo, e ele, né, tentando ir para o monte buscar, era uma luta, era pressão terrível. Aí eu levei ele algumas vezes para o monte, uma guerra, manifestação, na rua, eu estava passando do céu da Tiradentes, a mãe e a filha,
Espírito Santo falou, olha, fica atento a isso. Mostra pro moço aí que ele vai ver. Aí a mãe, juntamente com a filha, parou. Ia perguntar a hora. Aí daqui a pouco o diabo já entrou na boca dela. Desgraçado. Eu estou odiando você. Você está ajudando muitas vidas. Que ódio. Você está ajudando esse rapaz. A vida que eu tenho para ele é droga. É roubo. A vida que eu tenho para ele é desgraçar a vida dele. E começou a atacar aquele jovem, a atacar o nosso ministério, falando, eu não vou deixar ninguém ir para aquela igreja, porque se ir eu tenho que sair. Aí daqui a pouco aquela mãe falou, oxe, por que eu parei diante de ti? Eu falei, você parou, você falou algumas coisas. Ah, que hora que é? Eu falei, a hora, meio-dia e pouco. E aquela mãe foi embora. Aí ele me contou algo, ele falou assim, olha, pastor Mauro, o que aconteceu? Eu estava em São Mateus com meu amigo, né, de noite. Em São Mateus tem uns bairros para lá que eu não vou lembrar o nome. E ele falou, aí ele estava chegando na casa dele, a vizinha dele que foi para a nossa igreja uma vez, só uma vez. Daqui a pouco ela começou a gargalhar, e ele subindo o morro. Aí ele falou, o que foi? Aí a entidade falou na boca da vizinha dele, olha, você pensa que só foi você que viu, você e o Kleber que estava lá? Não era só você e o Kleber que estava lá, não, viu? Eu estava lá. Aí eu vou simplificar aqui, não eram essas mesmas palavras. Eu estava lá naquela sexta-feira, às 11h43 da noite, a rua estava escura, né? Só dava você e o Kleberson. E você falou, olha, ninguém vai ficar sabendo disso. Esse é um segredo só meu e seu, Kleberson. Mas eu estava lá e eu vi o que vocês fizeram. E vocês têm culpa no sangue de uma pessoa. Aí ele ficou horrorizado e falou, peraí, é um segredo só meu, só estava eu e o Kleberson às 11h43 da noite no bairro X lá de São Mateus. Aí ele me contou, né? Ele contou essa experiência, tremendo até agora. Olha que situação, eu nunca vi isso. Minha vizinha não sabe de nada da minha vida. O inimigo falou na boca dela, né? Que eu combinei com o Kleberson, que era só eu e ele que sabia, e está tudo certo. Ninguém vai ficar sabendo que é só nós dois que estávamos lá. Mas o inimigo falou, não, eu também estava lá. E eu vi que você tem culpa no sangue de uma pessoa. Ou seja, irmão, nada foge dos olhos do Pai, do Eterno, do Ungido. E infelizmente dos anjos caídos também. Muitas pessoas canalizam eles, são inspiradas por eles para fazer tais maldades, mas tem maldade que a pessoa gera no seu coração, dá legalidade e tem culpa no sangue, tem culpabilidade diante de tais cenários. Portanto, é importante para nós rever a nossa vida e começar a pedir perdão, rever a nossa vida e tentar fazer uma análise de tudo aquilo que possa ter acontecido e não estar na sua lembrança ainda, mas que vem até a sua lembrança e você começa a fechar as brechas e que você começa a fazer o certo, a fazer a diferença diante de vidas, de situações, diante do Eterno, porque muitas situações elas não voltam mais, mas que você pode se consertar hoje, você pode rever a sua situação de tudo aquilo que você deixou, as legalidades, o ódio que o inimigo colocou no seu coração e causou prejuízo, causou uma situação adversa em N situações que possam ter acontecido. Então é importante nós pegarmos cada caixinha das legalidades ali, não passou, está tudo certo, não. Pai, eu quero orar sobre isso, eu quero orar sobre esses 3 abortos aqui, eu quero me consertar diante da tua presença, eu quero pedir o teu perdão e eu quero sentir o teu perdão sobre a minha vida. Me perdoa, me perdoa. Eu tinha a minha juventude, eu tinha a minha força, né, da juventude e aprontei e agora eu quero me consertar.
Então, se o Eterno está trazendo a memória, se conserte para que você não possa ter punições espirituais sobre a sua vida. Então, diante de um cenário espiritual, não é só vir para a igreja e pronto, não, tem consequências. Tem consequências daquilo que você fez, daquilo que você faz. Portanto, é importante você se consertar. Portanto, é importante você reparar situações, aquilo que você errou, aquilo que você cometeu. E apareceu um jovem onde eu estava trabalhando numa igreja da televisão. Aí daqui a pouco ele veio falando, eu creio que foi o Espírito Santo, começou a direcionar a minha fala para finalizar aqui. Aí eu entrei no assunto, não sei porquê, mas eu falei, olha, aí bateu muito forte, sabe? Do filho que matou o pai. Aí não sei porquê, assim, diretamente eu não sei entender, mas ficou nisso, o filho que matou o pai. E tal, conversei muito, e daqui a pouco aquele moço falou, poxa, sabe, acho que ele falou assim, olha, eu tenho 16 anos, eu vim foragido, acho que da Bahia, não sei porque você entrou nesse assunto, mas me machucou, porque eu matei meu pai, e eu fugi da Bahia aqui para São Paulo, falei, vou virar andarilho em São Paulo para ninguém me achar. Né? E ele confessou esse crime, né? Eu dei as orientações para eles, né? Se quiser se consertar a sua vida, começa a fazer o certo, começa a se entregar, se entrega, faça o certo, igual o testemunho do irmão Rosinei, né? Eu ouvia na minha época da juventude, ele gravava vários testemunhos. Rosinei Marques, o ex-maconhinha, então ele era conhecido como maconhinha. Então ele aprontou a vida dele toda, aprontou a milhão. Aí veio para a igreja, batizado no Espírito Santo, pregador contando testemunho, aquela coisa linda. Ele veio até nas Tiradentes contando testemunho, e todo mundo ouvia, né? Ficava maravilhado, né? Uma pessoa onde o inimigo fez tantas coisas ruins, roubos, crimes, situações terríveis. E agora ali, cheio da presença do Espírito Santo, foi um testemunho muito bonito que nós ouvimos. Aí ele falou que estava pregando em várias igrejas, e aquela bênção, congressos, festividades, sempre contando testemunho. Daqui a pouco, o Espírito Santo começou a usar vários irmãos na profecia, dizendo, homem, assim diz o Eterno, você deve ir para a justiça dos homens, você tem que se entregar para a justiça dos homens. Você está na igreja, está pregando, está uma bênção, mas você deve ir lá, você tem que reparar essa situação que você deve na justiça. E ele, ai que saco. Aí ele falou que pregou, né, em vários lugares diferentes, e nos últimos 5 lugares a mesma coisa, pessoas diferentes, né, o Eterno usando, falando assim, olha, Deus manda dizer para você que você deve ir para a justiça dos homens, você tem que voltar lá e reparar essa situação. E ele falou que ficou com raiva disso, falou, poxa, Deus de vez já considerar que eu já estou na igreja, já estou aqui, ele quer que eu volte para a prisão, poxa, ah não, só pode ser combinado, o próximo profeta que vir, vou meter a mão na cara. Vou meter a mão na cara, para, estou livre, estou na igreja, batizado no Espírito Santo, agora quer que eu volte para a prisão? Não, só pode ser combinado isso aí. É combinado. O próximo, ó, meter a mão na cara, pode ser crente, pastor, se dando. Eles que vão para a cadeia, eu não vou não. Aí ele falou, diante das agendas dele, ele não percebeu que a agenda era uma festividade de crianças e adolescentes. Nossa, pregar para crianças e adolescentes. Aí ele começou a pregar, né? Aí começou a ser mais carismático por causa do público. Aí veio um menino marchando de 8 anos de idade. Aí chegou até o altar e disse, homem, tu disseste no coração, o próximo que se levantar e dizer que eu devo voltar para a cadeia, rever a minha situação diante da justiça, eu vou meter a mão. Agora eu levanto esta criança para dizer que tu deve ir para a justiça dos homens, e você deve ir para a cadeia reparar aquilo que você deve. Ai de ti se tentar fazer alguma coisa contra essa criança, que daqui você não sai.
Aí ele falou, nossa, ele falou que travou, começou a chorar. E o pastor falou, olha, vamos lá para a delegacia, se entrega lá. E ele falou que voltou, né? Aí foi preso, acho que foi programado para ele ficar 4 anos preso. E aí ele falou, né, ficou triste, mas ficou lá, pregando a palavra lá, pregando lá. E tinha uma irmã que o sonho dela era saber que o filho dela foi salvo, e o filho dela estava preso na prisão, né? E essa irmã estava no círculo de oração e teve uma rebelião na cadeia e mataram-se ali os presos que estavam na cadeia. E essa irmã estava no círculo de oração e ela soube dessa tragédia. E Deus levantou um vaso ali no círculo de oração para dizer, olha, antes que ele morresse, a minha salvação chegou até ele. Ela chorou muito, ela ficou muito feliz, mesmo sabendo que ele morreu, que o Espírito Santo falou que ele foi salvo ali no presídio, né? E o irmão Rosinei, que era para ficar 4 anos preso, o Eterno fez algo maravilhoso lá, que ele ficou acho que 1 ano e meio só. E essa irmã guardou no coração, né? Só que ela tinha uma dúvida, será que meu filho foi salvo mesmo? Agora ele morreu, tal. Aí o irmão Rosinei passou por esse processo todo, sem saber de nada, né? Foi pregar na igreja dessa irmã. E ele começou a contar o testemunho, Aí ele falou, né? Que voltou para a cadeia, estava na cadeia tal, estava na cela tal, né? Ela falou, peraí, a cela do meu filho, onde houve depois dessas mortes, né? Aí ele falou, não, eu conversei com seu filho, depois da conversando, eu conversei com seu filho, ele aceitou Jesus, foi batizado no Espírito Santo, ficou uma bênção ali na cadeia. Ela falou, sério, era tudo que eu precisava ouvir, que a salvação alcançou o meu filho. E ela ficou muito feliz, chorou, se alegrou muito ali diante daquela resposta que o Eterno deu, com certeza através daquele homem que voltou para aquele processo, e através daquele processo outras vidas foram salvas ali na cadeia, e o Eterno honrou a sua fé. Então, é importante nós mantermos propósito de oração, de busca, coisas, né, podemos dizer assim, invisíveis, que nós não sabemos agora. O Eterno vai te responder, Ele vai te dar sonho, vai te dar visão. Em Joel 2:28 tem uma promessa que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens, os anciões terão visões, terão sonhos, onde o Eterno vai revelar muita coisa. Então se prepara, que o Espírito Santo ele vai tocando em você, vai te tocar na madrugada para te dar um sonho profético que vai esclarecer sua vida, vai despertar muito a sua vida. E você precisa desse avivamento, você precisa dessa experiência espiritual sobre vós, porque já estamos na última hora da fase da noiva na igreja. Então se posicione a partir de agora, comece a orar a partir de agora, porque promessas, conforme eu tenho falado, pessoais, tem que se cumprir por agora. Então se posicione agora, para que ainda sonhos particulares se cumpram, porque o cenário profético maior está aí, e falta pouco para a noiva, para a igreja do Eterno na face da terra. Então que nós se posicionemos, que nós oremos, irmãos, oremos, né? Não guarda para você mágoas, dores, decepções. Tem meu zap, tem os obreiros, cooperadores da nossa casa. Vamos conversar, vamos orar e certamente receber tudo aquilo que faz parte do coração do Eterno. Porque a palavra diz aqui: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu Iá, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Iá, peço-te que abra os olhos para que veja.
E o Eterno abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O Eterno vai abrir seus olhos, você vai contemplar que maior está conosco, que você não vai morrer nesse deserto, nessa situação, não, porque maior está contigo. O inimigo quer que você só olhe aquilo que está diante dos seus olhos. Você vai se abater, você vai se preocupar, você vai se desesperar. Mas que o salmista disse que nós devemos olhar, quando ele olhou para os montes, de onde me viria o socorro, ele percebeu que olhando para os montes, acima do monte está Yahweh dos exércitos, que é maior, que é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, é a nossa alegria. Então olhe para cima, porque o Eterno é Ele quem peleja por vós, é Ele que reescreve a história da sua vida. Receba esta oração. Pai de amor e graça, então, e Yahweh dos exércitos, eu quero apresentar a cada vida nas tuas mãos, a cada irmão que nos ouvirão nas redes sociais, os irmãos da nossa casa de oração. Eu quero conclamar que as tuas mãos santas e poderosas possam alcançar a cada vida agora neste momento. Eu quero declarar que a unção do teu Santo Espírito possa guardar cada mente, cada intelecto, cada racionalidade, cada vida, preservando e livrando de todo ataque espiritual, preservando e livrando de toda interferência maligna, de maldição contra vidas de pessoas, Pai. Eu quero declarar as tuas mãos santas e poderosas, guardando a cada gestação, cada bebê, cada criança, cada adolescente, jovem, homem, mulher, senhor e senhora. Eu quero declarar as tuas mãos de poder, escrevendo uma nova história sobre cada vida agora, Pai. Que o teu Santo Espírito possa abrir a visão espiritual, porque muitas vezes nós estamos limitados àquilo que estão diante dos nossos olhos, mas assim como o profeta Eliseu orou, Yahweh, abra os olhos para que este moço veja. Eu digo, Pai, abra os olhos para que a tua noiva, a tua igreja veja o teu poder, porque maior é a tua presença que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Maior é a tua unção, maior é teu Santo Espírito, maior é a tua promessa, maior é a tua graça que está sobre nossas vidas. E nós declaramos a tua unção de poder, Pai. Escreve uma nova história. Tudo que está bloqueado na vida desta pessoa, eu quero declarar que a unção do teu nome Yahshua possa destravar agora aquele currículo, aquele contato que está na expectativa de uma porta para ser aberta. Eu ligo do teu trono, que a porta seja aberta. Efatá, abra-te no nome do ungido Yahshua, a porta, a providência, o socorro, o milagre, a cura, a libertação, as tuas mãos de poder sobre esta pessoa, Pai. Tudo que está bloqueado, tudo que foi tirado, tudo que foi desligado desta mão, da vida desta pessoa, eu ordeno no nome do Eterno que volte para a sua conta corrente, volte para a sua casa, volte para as suas finanças, tudo aquilo que foi desligado, tudo aquilo que foi barrado, eu desbloqueio no nome do ungido Yahshua e digo: abra-te, volte a quantia, volte a providência, volte a porta aberta, volte o socorro, volte a cura, volte a libertação, a lavadara basura e decandaranga, volte a unção que despedaça o jugo, que quebra toda malignidade, que toda maldição caia por terra, que todo laço do passarinheiro caia por terra pelo nome do ungido Yahshua. Efatá, eu declaro: abra-te a bênção espiritual. Efatá, abra-te a bênção material. Efatá, abra-te a bênção financeira. Efatá, abra-te a bênção sentimental sobre a vida do teu filho e da tua filha, Pai. Eu brindo no teu sangue, eu brindo na tua unção, eu brindo na tua graça e chamo a existência, a providência, o milagre, o contato, o telefonema, eu declaro, Pai, que pessoas que estão designadas a abençoar o teu filho e a tua filha, não durma direito até ligar, até dar resposta, até chegar na mão dele, na vitória, na providência. Nós ligamos no teu trono, nós ligamos na tua promessa, nós ligamos no teu altar, na tua
lança a seus anjos a respeito do teu filho e da tua filha. Eu ligo no teu trono, Pai, e declaro a tua bênção, a tua paz, a tua vitória, a teu livramento. Eu declaro o teu socorro, eu declaro a tua providência. Eu declaro as tuas mãos fortes alcançando a cada vida e mudando a história para a glória do teu santo nome. Nós declaramos no nome do ungido e alço a bênção, a paz, a vitória, o